Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema O Homem como Ser Religioso. Roda a vinheta. Estamos aqui novamente, é uma alegria ter vocês conosco, nossos ouvintes que sempre nos acompanham aí. Hoje, mais uma vez, Luiz Henrique está aqui participando e nós temos um convidado inédito, o Lucas Pecchio, que é um irmão em Cristo, é membro da Igreja Presbiteriana de Itu e, bom, uma pessoa que gosta de estudar teologia, filosofia, cosmovisão cristã reformada, e é uma alegria para a gente receber o Lucas. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, Lucas. Obrigado eu pela oportunidade, é isso. Então vamos lá. Esse tema que a gente escolheu para falar, na verdade, você sugeriu, é um tema bastante importante e denso ao mesmo tempo, né? Envolve a parte teológica, a parte filosófica, e a gente pode começar meio que definindo algumas coisas, né? Primeiro, por que você sugeriu esse tema? Você tem estudado esse tema? É uma coisa que você gosta, né? E em qual momento você despertou para essa parte de estudar filosofia cristã, tudo? Quando foi que você decidiu estudar e pensar mais sobre esse assunto? Esse tema específico eu passei ano passado, né, para o Luiz. Tá. Que ele surgiu a partir de uma aula que eu dei na EBD. Na verdade, é uma série de aulas que a gente acabou estudando, onde a gente começou a estudar a partir de Gênesis, e então a gente teve algumas aulas mais densas, essa foi uma delas, onde falava sobre o coração, né, o papel do coração na Bíblia, o homem como essa unidade psicossomática, algumas questões acho que muito mais profundas para definir coisas que talvez já estejam batidas, mas muitas vezes parece que não tem clareza, pelo menos com o jovem, né? Então foi bem interessante a gente estudar esses temas, porque daí a gente voltou em Gênesis, então a gente começou a lidar com a questão da queda, a questão do coração, a questão das vontades, e daí teve uma aula específica onde lidou esse tema. E me chamou muita atenção, porque eu acho que naturalmente no convívio da igreja a gente ouve algumas frases, mas a gente fala aquela frase e parece que não entende ela direito, né? Por exemplo, algumas frases de Calvino, quando Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Acho que o começo ali das Institutas é onde Calvino aborda muito essa questão do homem religioso. E daí, estudando para essa aula, me chamou muita atenção disso, de como isso é algo tão fundamental, mas muitas vezes não está tão claro, especialmente para os jovens, né? Que a gente teve as aulas na EBD. Então, a ideia do tema foi mais nesse sentido, e como esse tema ele vai abranger outras situações, né? Do dia a dia, questões bem atuais, coisas que a gente passa a idolatrar no lugar de Deus e por que a gente faz isso. Então, entender a questão do homem como ser religioso vai nos ajudar a dialogar melhor com essas questões. Legal. E, bom, então, nós temos aqui o homem. Eu me lembro no começo das Institutas, faz um tempo que eu li as Institutas, tá? Mas no começo, lá no tomo 1 das Institutas, Calvino fala sobre o conhecimento, né? E que o conhecimento pode se resumir ao conhecimento de Deus e o conhecimento que o homem tem de si. E que o conhecimento que o homem tem de si mesmo é análogo ao conhecimento de Deus, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido, a gente começa a pensar no homem como esse ser religioso, certo? A minha pergunta é, todo homem é religioso, mesmo que ele não esteja na igreja?
Em quais termos a gente pode entender esse assunto? Sim. Eu acho que a Bíblia ela vai responder isso, né? E quando ela responde, ela não especifica só aquele que crê, né, em Cristo, o que se diz cristão, mas o homem como um todo. O homem ele é distintivo dos animais e entre essas distinções, acho que talvez a principal seja essa, né? A forma como a gente se relaciona com Deus. Enquanto pássaros, mamíferos, animais aquáticos, eles não têm uma noção de que exista algo para além deles. Agora o homem não, o homem a gente tem algo que nos incomoda, essa ideia de que há algo que transcende, né, a humanidade. Então, quando Calvino vai tratar isso no começo ali das Institutas, é bem interessante, porque primeiro ele traz a ideia de conhecer o homem, mas ele vai puxar para o conhecimento de Deus. E isso é interessante, porque se a gente é a imagem e semelhança de Deus, Deus ele tinha um relacionamento pleno na Trindade, né? Então, Sim. A ideia é que o homem tenha também desfrute desse relacionamento com Deus. Mas o grande problema disso a gente vê logo no começo, né, de Gênesis, existe a criação, tudo que Deus cria é bom, mas o homem ele quebra, né, ele desobedece a Deus. E daí por conta disso a gente tem a queda e daí os efeitos da queda são muito a reorientação disso, né? De tipo, quando a gente pensa nessa ideia de homem religioso, né, é que a gente precisa adorar algo. Tá. O grande problema da queda é a gente deixou de adorar a Deus e passou a adorar outras coisas. Então a gente coloca um relacionamento, filhos, trabalho, um sonho, uma viagem, uma aquisição monetária, a gente coloca várias coisas para ser um Deus e a gente tira Deus do lugar de Deus, né? Eu acho que é muito nesse sentido, pelo menos quando eu penso nisso, né? Então, sim. Então, nesse sentido, todo homem é religioso porque ele busca algo para adorar, né? A gente vai ter alguns textos na Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes, onde ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a gente vê que o próprio Deus colocou no homem, não somente no homem que crê, no homem que é convertido, mas em todo homem como ser mesmo, né? Ele é distintivo de todo o resto da criação, porque ele tem esse anseio de se relacionar com algo maior que ele. Tá. E daí o problema da queda é que a gente acaba distorcendo isso. Ou seja, o que você está falando é que não existe nenhum ateu. Isso. A gente pode até falar que eu não acredito em nada, mas alguma coisa você está colocando nesse lugar, porque em algum momento da nossa vida a gente vai passar por alguma situação onde a gente vai se questionar. E acho que todo homem ele passa por isso, né? De tipo, quem eu sou, da onde eu vim, como que eu preencho isso? E daí, para nós que somos cristãos, é muito fácil a gente olhar para a Bíblia e reconhecer que a nossa origem é no Gênesis e que Deus ele se revelou para nós de forma progressiva e a gente vai conhecendo aquilo que Deus quer que a gente conheça dele. Mas por que tantas culturas, ao longo de toda a história, né, elas sempre tiveram um vislumbre de que há algo maior? Criando deuses, criando mitos, criando lendas. A gente muitas vezes vê um relato de missionário numa tribo totalmente isolada e daí ele vai contar uma história assim que é muito peculiar para o povo lá deles e a gente consegue achar semelhanças com o evangelho, né? Então eu acho que diz respeito a essa ideia de eternidade que Deus colocou no nosso coração, esse anseio por querer este relacionamento, né? E daí, indo um pouco além disso, é legal a ideia de satisfação. Porque a gente tem essa ideia de eternidade no coração e como que a gente consegue satisfazer isso? Somente em Deus. Se não for em Deus, a gente vai se frustrar. E daí a gente vê tantas pessoas que correm atrás de riqueza, de ser muito bem sucedido profissionalmente, de ter um relacionamento super romântico, de ter várias coisas, mas parece que a pessoa nunca está satisfeita.
Ela está sempre incomodada, está sempre faltando algo, por mais que a vida da pessoa esteja muito boa. Uhum. É interessante que isso passa pela visão fundamental do que é o ser humano, né? Então, se o ser humano sei lá, é tido, e óbvio, depende da visão de mundo, da ideologia, da cosmovisão da pessoa. Mas se o ser humano é tido como produto do seu meio, se o ser humano é tido apenas como em uma visão naturalista, como um processo, né, um ser decorrente de um processo evolutivo, apenas se o ser humano é tido como um ser que integra, sei lá, algum tipo de luta, e não só luta de classes, mas luta de grupos políticos, tudo, enfim. Se o ser humano não é a imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia diz, então essas categorias todas não vão fazer sentido, né? Porque a religião é uma construção social, dependendo da sua visão de mundo, né? Agora, eu acho que o ponto fundamental pra gente, que é o que o Peckel tá dizendo também, é que a Bíblia mostra que uma vez que o homem é a imagem e semelhança de Deus, o relacionamento com o Senhor é prioridade. Então, a religião, que é uma palavra que, óbvio, que a gente usa, né, uma palavra inventada, mas é uma palavra que não deveria ser tão esvaziada como é hoje. Por quê? Porque religião tem um sentido desse relacionamento com Deus. Então, o ser humano essencialmente é religioso porque o Deus que nos fez quis se relacionar conosco. Então, ele buscou esse relacionamento primeiro e nós respondemos. Óbvio que por causa da queda, esse relacionamento ficou manchado. E como você disse, né? Bom, Paulo diz isso lá em Romanos 1, que não é que o ser humano, por causa da queda, se tornou ateu e parou de adorar tudo. Ele fez outra coisa. Ele adorou a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, ele botou algo no lugar. Seja algum deus, como havia deuses cananeus, deuses romanos, gregos, deuses hindus, não sei, ou a si próprio. Um construto da própria mente, da própria imaginação. Mas o ponto é que, então, essa religião é universal, essa religiosidade é universal. Sim. Você citou, todas as culturas, de alguma maneira, buscam, mesmo quem está idolatrando alguma divindade, o faz por causa desse senso. E assim, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estudei para dar esta aula, né, é que a gente avançando, a gente consegue pegar idolatrias modernas. Então, por exemplo, questões que estão muito em alta ultimamente sobre questão de gênero, questão de como a gente lida com o animal de estimação, questão de como a gente lida com os nossos relacionamentos, tudo isso a gente consegue ter uma ótica a partir da idolatria. Então, por exemplo, a questão de gênero. A gente olha para a Escritura e entende que Deus criou homem e mulher. Mas a sociedade ela tá tão assim que tipo importa mais o que eu quero do que o que de fato foi feito. Então, em vez de eu assumir que é homem e mulher, não, eu me sinto como X ou Y, então eu sou isso. É uma idolatria do próprio eu, a gente está se colocando no lugar de Deus, né? A gente não quer seguir leis, ordens estabelecidas por Deus e passa a colocar ordens que vão de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, para mim foi muito interessante ter esse olhar e ver como a gente consegue responder questões bem atuais. Por exemplo, ideologias políticas, por que a gente tem, esse ano é um ano de eleição, e por que em anos de eleição a gente vê tanto embate entre irmãos que acreditam em uma ideologia ou em outra. Então, tipo, se você acredita em outra ideologia, você vira um inimigo para mim e deixa de ser meu irmão. Então, é meio loucura, porque vai tudo de acordo com essa idolatria, né? O que a gente está colocando no lugar de Deus? Por que
em vez de a gente olhar para essas idolatrias políticas mesmo, né, a partir da ótica de Deus, a gente acaba abraçando uma idolatria, porque ela é mais confortável para o nosso coração. Com certeza. Então é interessante a gente pensar nisso, porque é um tema muito antigo. Calvino vai tratar isso nas Institutas, a própria Escritura ela vai trazer isso, mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, né, eu acho que tem situações que a gente consegue aplicar isso. E daí é interessante até para dialogar com quem é de fora da igreja. Porque tipo, o cara fala, eu não acredito em Deus. Mas muitas vezes o cara não acredita em Deus, mas ele é um ativista político, ou ele é um cara que é super fissurado em trabalhar, é um workaholic, então o trabalho acaba se tornando o Deus dele. É interessante como a gente pode não só criar vários deuses, né, mas a gente sustenta vários deuses na nossa vida, e muitas vezes a gente se esquece de olhar para o Deus verdadeiro. E tem uma frase que eu acho que resume bem isso daí também que a gente está falando, que não sei a quem que foi atribuída, mas diz assim, ó, existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Então, se esse vazio não é preenchido por Deus, ele é preenchido por outras coisas e nunca vai satisfazer esse tamanho de vazio que está lá, né? E aí entra o que você falou, né? Ideologias e outras coisas que nós colocamos. E mesmo nós, né, que somos cristãos e que entendemos sobre isso, ainda assim a gente tenta preencher esse vazio que deveria ser só preenchido com Deus, com outras coisas, né? Eu me lembro no seminário de uma situação que a gente estava já no terceiro ou quarto ano e um professor que dava uma matéria chamada Cultura Semítica Helênica, que é cultura judaica e grega. Porque tem coisas que a gente às vezes lê a Bíblia e não considera da cultura. E tem muitas coisas particulares da cultura do Antigo Oriente Próximo e da cultura grega que estão inseridos ali na narrativa bíblica. Mas enfim, ele fez uma pergunta que era para ser simples e a gente meio que bugou na pergunta, né? Era assim, ele falando sobre, se eu não me engano, Levítico, na parte do código de santidade que tem em Levítico, que é uma seção do livro de Levítico, uma das divisões. E falando sobre a questão de imagem, né? De que Deus sempre proibiu fazer imagens. Aí eu lembro ele falando assim, perguntou, bom, por exemplo, sei lá, Luiz, por que Deus sempre proibiu de fazer imagens? E aí o Luiz, um aluno hipotético da sala, responde, reverendo, porque Deus é espírito, né? Aí ele, não, tá, mas por que ele proibiu? Porque sim, porque ninguém consegue representar Deus como ele é de verdade. E ele foi perguntando e meio que essa foi a resposta padrão, né? Aí ele, gente, pelo amor de Deus, não é possível que vocês não... Por que Deus nunca deixou o ser humano fazer uma imagem? Aí foi assim, coisa de 15 minutos. Aí termina ele, olha, eu vou responder, mas eu tô bem decepcionado com vocês. Mas Deus nunca permitiu que o homem fizesse uma imagem porque ele já fez uma imagem dele, que são vocês. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele não quer que façam outra imagem, porque nós somos essa imagem e semelhança. E a gente ficou, nossa, é mesmo, né? Coisa tão simples que a gente esquece, né? Ou, sei lá, na hora não consegue responder. Mas isso é importante nessa conversa que a gente está tendo. Em qual sentido, né? Qualquer pessoa ou sentimento humano ou plano humano ou ideal humano que seja elevado ao status de transcendência, ao status de Deus, é simplesmente terrível para a história da humanidade e é uma idolatria, por isso que é tão terrível. Mas o Peckius mencionou, por exemplo, uma idolatria política. A gente vê claramente o processo de colocar homens, né, homens no sentido de espécie, né, no lugar de Deus com a política. Aí pior, né? A gente coloca a nossa esperança, né, de que as coisas vão se resolver se o candidato X for eleito. E no fim das contas a gente sabe que não. Por melhor que seja o candidato, ele não vai conseguir resolver tudo. O mandato dele ele dura um período e esse período ele passa. A gente vê ao longo de toda a Escritura que Deus permitiu que houvessem
reis bons, mas também que houvesse reis maus. Então, quando a gente olha para o cenário hoje, eu acho que talvez seja até talvez uma injustiça que a gente faça, né? Falando que hoje as coisas estão piores do que Com antigamente. certeza. Eu acho que não, eu acho que estão na mesma, assim, porque quantas atrocidades já houveram e talvez ainda existam coisas terríveis para acontecer. Mas eu acho que apesar de tudo isso, onde que a gente está depositando a nossa esperança, nossa confiança? Ela está de fato em Deus ou a gente está buscando algo terreno? A gente vai Sim. depositar a nossa confiança em um político que, sei lá, o que o cara quer para o país ou quer mudar no período que ele está sobre o mandato dele, né? Ou eu vou colocar a minha esperança em Deus, que é o Criador e mantenedor de tudo, né? Acho que às vezes a gente se esquece de que, apesar do político X estar no poder, Deus ele nunca saiu do trono dele, né? E se, por exemplo, pense na história de Esther, do livro de Esther. O povo ia acabar. Essa era a situação política. O rei assinou o decreto, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, de que os judeus todos morreriam. Assim, é uma ameaça terrível. Eu concordo que a gente está num cenário terrível político hoje, mas graças a Deus ninguém ameaçou acabar com todos os crentes de uma vez. Então, eu acho que isso é uma coisa que o C.S. Lewis chama de snobismo cronológico, que muitas vezes a impressão que a gente tem é que o nosso Cronos, a nossa época, é melhor do que as anteriores todas, ou mais sofrida que as anteriores todas, ou mais avançada que as anteriores todas. Bom, tecnologicamente pode até ser verdade, mas a natureza humana é a mesma. Os pecados humanos são os mesmos, as mazelas humanas são as mesmas. Com mais tecnologia ou menos, a idolatria que o ser humano comete é a mesma, né? E a gente vê isso acontecendo, né, na política, sim, mas em outras coisas. Eu penso, os jovens que estiverem ouvindo aqui a gente falar, a importância de compreender essa questão da religiosidade, o modo como a gente manifesta a adoração em relacionamento, por exemplo. Então a gente pode simplesmente colocar o nosso coração na mão de outra pessoa e tudo que a gente tem, nossos afetos, nossa esperança naquilo, e quando acaba, a pessoa entra em depressão, não consegue trabalhar, não consegue estudar. Acho que é algo que é interessante a gente pensar e reforçar, né? Que assim, o ídolo ele nunca vai se apresentar como algo totalmente ruim. Existem valores de verdade ali, valores bons. Então, por exemplo, coisas que são muito boas, inclusive, né? O trabalho, um relacionamento, desejar constituir família, desejar ter filhos, tudo isso é muito bom. Mas qual que é o grande problema disso? Quando isso toma o lugar de Deus. Uma coisa é eu desejar ter filhos no primeiro ano de casado. E se eu casar e não tiver filho ao longo de todo o meu casamento? Exato. O meu casamento ele vai ser menor por conta disso? Então é interessante a gente ver como Deus ele molda questões do nosso coração, né, através dessa ideia de idolatria, de o que a gente está adorando. Porque muitas vezes a gente fala que está adorando algo, mas na prática a gente não corresponde com aquilo. Então me chamou muita atenção essa ideia, né, do homem como ser religioso, porque ela é muito abrangente. A gente tem questões tão atuais e ao mesmo tempo questões que, apesar de serem atuais, quando a gente vai buscar assim nas referências, né, a gente vê teólogos 40, 50 anos atrás lidando com esses assuntos. Quando eu estudei no INC Teologia, a gente consultou alguns teólogos que, cara, 40, 50 anos atrás o cara estava escrevendo sobre ideologia de gênero. Então, tipo, na época que ele estava escrevendo, talvez não fosse algo assim tão conhecido ou tão evidente na sociedade, mas hoje em dia pelo menos aqui no Brasil. Sim. Então é interessante a gente ver como uma leitura teológica nos ajuda a não só observar, né, mas compreender a nossa sociedade de uma maneira melhor, para saber
responder essas perguntas, né? Porque o grande problema é, o mundo ele vai buscar algo para adorar. E o que ele está buscando? Cabe a nós, enquanto cristãos, tentar entender isso para ajudar a responder isso, né? Porque a gente tem a resposta verdadeira. Então, como que eu ajudo uma pessoa que tem um ídolo a tirar esse ídolo e colocar Deus no lugar desse ídolo? Que daí eu acho que é interessante nesse sentido, né? O papel nosso de proclamar o evangelho, de levar a verdade. Então, eu acho que é um tema que diz muito respeito no nosso dia a dia, primeiro para observar para nós mesmos, mas num segundo momento de observar aquele que ainda não foi alcançado e como que a gente pode contribuir para isso. Sim. O pastor Tim Keller lidou muito com essa ideia da idolatria hoje, com o livro Deuses Falsos, né? E a abordagem dele é muito relevante e, de certa maneira, encoraja a gente a buscar fazer essa pregação do evangelho que seja aderente à cultura de hoje e eficaz. Sabe que eu tenho uma percepção? Eu vejo que até nos pregadores que a gente ouve existe uma diferença no modo de pregar, e alguns pregadores se comunicam muito com essa cultura pós-moderna nossa, enquanto outros não. Um exemplo de alguém que eu acho que se comunica muito bem, o reverendo Emílio Garófalo. O reverendo Emílio geralmente tem muitos sermões em que ele captura e lida com os ídolos e os deuses do nosso tempo. Se você perceber, muitos dos sermões dele tem muito a parte poética, ele lida e trabalha muito com a parte de sentimento, né? Coisa que às vezes a gente vê algumas pregações mais antigas que são algo meio evidencialista. Olha, Deus falou isso, então isso e isso. E eu percebo que às vezes falta navegar em certas áreas cinzentas, né, que a nossa sociedade enfrenta. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender isso no sentido apologético também e evangelístico. Quais são as crises, né, e os deuses modernos que, sei lá, os adolescentes da igreja, os jovens e as pessoas de hoje estão enfrentando? A quais deuses elas estão escravizados? E a partir disso, a gente conseguir pregar apontando o Deus verdadeiro. Como Paulo, por exemplo, fez lá no Areópago, falando do Deus desconhecido. Agora, eu acho que se a gente olhar para esse mundo, com certeza o sucesso financeiro, a carreira, é um desses deuses, né? Você citou isso já. O bem-estar psicológico é um desses deuses. Eu acho ainda, até o Pecchio e Luiz, que outras teologias entenderam isso e deram uma resposta ruim, ímpia, né? Deram a resposta que eles queriam, né? Exato. Acabou usando algo específico ali para ganhar um público, né, que estava carente. Se você olhar a teologia da prosperidade, teologia chamada hoje de teologia do coaching... Por que tem tanta adesão, né? Porque, de fato, é uma teologia errada, mas que capturou um problema da sociedade. Que antes era questão de dinheiro, hoje é bem-estar da pessoa. E daí, indo um pouco além, olha como isso é problemático, né? A gente vê igrejas, assim, não querendo entrar no mérito de ser uma igreja saudável ou não, mas a gente vê igrejas que muitas vezes, por melhor que sejam as intenções, vão querer usar recursos que não dizem respeito à igreja. Então, por exemplo, a igreja, de fato, é para proporcionar um templo limpo, organizado, confortável, mas até determinado ponto. Eu não posso colocar isso como uma prioridade acima de outras coisas. Então, por exemplo, uma igreja, o que ela precisa? Ela precisa ter um culto bíblico. Ela tem que ter os sacramentos. Se ela fizer isso, por mais que ela não seja a mais confortável possível, ela está sendo o que ela precisa ser, que é uma igreja. Agora, o que a gente vê hoje em dia? Igrejas que, a gente tem que ser uma igreja
com uma cara assim mais jovem para alcançar mais pessoas, a gente tem que colocar um banco X, que é um banco mais confortável, a gente tem que pintar o fundo preto para ser mais confortável para o olho da pessoa, vamos tocar músicas que as pessoas gostem. Peraí, o culto que está sendo prestado ali, ele é um culto para Deus ou ele é um culto voltado para as pessoas que estão ali? Sim. E daí olha como conversa essa ideia de idolatria, né, e do homem como ser religioso. A gente busca algo para adorar. É muito bom a gente ir num lugar que a gente se sente confortável. Mas quando a gente vem para o culto, para a gente se sentir tão confortável assim? Eu acho que não. Às vezes é momento da gente vir no culto e ser muito confrontado do que a gente está fazendo ou deixando de fazer. E daí isso é interessante, né? Na minha igreja a gente tem várias questões assim com alguns jovens com relação à participação, tanto no domingo quanto na EBD. E várias vezes conversando com esses jovens eu já falei, cara, você acha que eu acordo todo domingo de manhã com vontade de vir na EBD? Se eu falar que sim, eu estou mentindo. Porque a gente é ser humano, tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente acorda e, putz, é difícil levantar da cama, é difícil levantar, me arrumar, tomar um banho, me preparar para ir para a igreja, eu estou cansado, eu não estou a fim de conversar com as pessoas. Mas por que a gente vai? Porque é um compromisso que a gente tem. Uhum. Então, eu acho que muitas vezes a gente deixa de ser igreja por pensar no nosso conforto. Porque muitas vezes eu fazer o que eu não quero fazer. Sim. É igual a ideia de academia. Talvez eu não sinta prazer de ir na academia, mas se eu for na academia todo dia, eu vou ter um ganho para a minha saúde que eu não teria deixando de ir. Eu acho que a igreja entra na mesma questão, né? Por que a gente vai domingo após domingo na igreja? Por que a gente se relaciona com os irmãos da igreja? Então, para mim, essa ideia do homem como ser religioso, ela diz respeito a isso de forma assim, muito fundamental, né? Uhum. E entrando um pouco nessa questão, eu acho que nem está no roteiro isso aí, então uma pergunta meio aleatória. Que assim. Roteiro, cara? Você está revelando aí que a gente tem um roteiro. Magia, eu vou quebrar a magia do podcast. Não, mas a gente está vendo então o que todo homem ele é religioso de alguma forma, ou seja, ele cria religiões das diversas que seja, cria deuses para ele idolatrar, mas nesse caso, qual que seria a diferença principal do cristianismo comparado com as outras religiões? Porque a gente está falando aqui também de como falar com pessoas que não são cristãs e como provar isso também, né? E como a gente poderia provar, não que a gente precise, mas só mesmo para fazer esse exercício aqui, de que a religião cristã é a religião certa, é a religião verdadeira. Eu me lembro do episódio de Moisés, quando Deus mandou que ele falasse com o faraó, libertasse o povo, e aí a justificativa, né? Ou melhor, justificativa não, mas Moisés pede para que Deus explicasse no nome de quem ele iria, né? E Deus revela seu nome, Yahvé. A gente vê isso lá como eu sou o que sou, depende aí da tradução. E Moisés vai e basicamente luta contra Faraó, que é Deus do Egito, e contra as divindades egípcias. Uhum. E todas elas saem humilhadas, né? A gente conhece a história. Mas o ponto é que a diferença é que o cristianismo adora o único Deus verdadeiro. Né? E nós estamos munidos da verdade absoluta que existe. Sim. E quando a gente precisa pregar e falar isso a outras pessoas que estão presas a uma religião falsa ou presas a mesmo pessoas que se digam ateias, por exemplo, né? Que sejam ateus, mas que estão aprisionadas por alguma crença, seja política, seja alguma ideologia, o que a gente precisa fazer é pregar o Evangelho de Cristo e conseguir fazer isso de maneira eficaz e responder a certos problemas que aquela pessoa tem. O que eu acho, Luiz, é que às vezes, por a gente não conhecer muito
a teologia reformada, né, nós não temos a abrangência de conteúdo mesmo que a gente poderia ter para evangelizar com eficácia as pessoas. Ok. Eu me lembro, uma outra coisa também, de um autor que eu não domino, é muito difícil, mas eu tenho lido um pouco a respeito, chamado Herman Doiver. É um autor holandês, e o Doiver tem um livro, né, que é uma coletânea de preleções que ele fez, chamado No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Mas ele desenvolve a filosofia dele em vários livros, principalmente um livro que é a Nova Crítica, né, do Pensamento, a Nova Crítica do Pensamento Moderno, acho que é alguma coisa assim. A Nova Crítica do Pensamento Teórico. E o Doiver trabalha com uma escala chamada escala modal. Basicamente o que ele faz é fazer uma leitura da realidade a partir dos modos pelos quais nós compreendemos o mundo. E é uma escala que vai desde o número ao modo biótico, que é a vida, ao modo psíquico, econômico, até a moral e a fé. Bom, isso é difícil de falar aqui de maneira rápida, mas o que eu acho interessante, uma das coisas que o Doiver fala é que muitas pessoas fazem um recorte de um dos modos da realidade, absolutizam isso, isola ele dos outros, e isso se torna um modo de ver a vida da pessoa e a idolatria da pessoa. Então vamos supor, uma pessoa que absolutizou o aspecto psíquico, ela vai enxergar o mundo só desse ponto de vista. Então tudo para essa pessoa será isso. Provavelmente essa pessoa vai ter uma vida baseada no sentimento. E tudo para ela vai se resumir a isso. Isso vai ser um ídolo para ela. Ou a pessoa que absolutiza o aspecto econômico. Ela vai absolutizar isso e a realidade para ela vai ser só isso. Então para ela o Deus dela vai ser a balança econômica, o lucro, né? Ou se ela for progressista, pode ser talvez a luta de classes, a distribuição de renda. Não necessariamente ela está de um lado do espectro, né? Ela pode estar de outro também. Ou uma pessoa que absolutize, por exemplo, até a moralidade. Ela pode ser simplesmente um moralista, uma pessoa até conservadora, mas que ache que o mundo é resumido a morais e bons costumes. E ignora a graça, por exemplo, a fé. Então, eu acho que a gente precisa identificar qual idolatria daquela pessoa a nossa fé verdadeira responde. E conseguir dar a razão da esperança que há em nós. A gente precisa conhecer a Bíblia, né? Precisa amar as pessoas para pregar o Evangelho. Mas é isso, muita gente está aprisionada por algum tipo de idolatria, de absolutização de um aspecto da realidade, assim, clamando por ouvir a verdade, porque só a verdade de Deus unifica a experiência da realidade, e a pessoa está presa ali, né? Então a gente consegue responder isso, mas a gente precisa se dedicar e conhecer a Bíblia o suficiente para fazer. Mas um outro ponto que eu acho que a gente poderia falar, que eu queria perguntar pro Péquio, é a questão nesse conceito de idolatria moderna, né? Quando você olha para a juventude, assim, você dá aula para adolescente? Não, para mocidade. Para mocidade, para o MP. Quais tipos de idolatria você vê, por exemplo? Quais tipos de carência e deuses que os jovens hoje edificam para si? Assim, é uma pergunta difícil, porque o jovem a gente tem um range muito grande, né? A gente tem capacidade de fazer besteira Não, mas eu falo assim dentro da IPB mesmo. Ah, né? tá. A nossa UNP ela é constituída por jovens de 18 a 35. Uhum. É um range bem grande. Eu acho que a gente tem uma grande diferença das outras sociedades internas, porque assim, a gente tem jovem que está saindo da UPA para o MP, jovem que
está indo para a faculdade, jovem que está saindo da faculdade, jovem que está noivo, jovem que está nos primeiros anos de casado, jovens que já podem estar no primeiro, no segundo filho. Então a gente é uma loucura, né? Quando você fala jovem, é essa loucura que tem vários cenários. Na realidade lá da nossa igreja, eu acredito que a gente tem jovens mais novos, eu acredito que sejamos mais velhos, né? Eu tô com 33 e para mim tem sido interessante pensar um pouco a respeito disso, porque eu já conversei com vários amigos meus, né? Conforme a gente vai envelhecendo, acho que a gente começa a ficar chato com algumas coisas. Então, coisas que antes não me incomodavam, hoje em dia me incomodam demais. Coisas que talvez eu devesse parar e pensar um pouco antes e pedir até, e tenho pedido, né, para Deus, dar sabedoria, assim, para lidar com algumas coisas. Porque eu, quando mais novo, também lidava com essas situações. Mas o jovem, eu acho que ele é muito imaturo e inconsequente. Ele não pensa na consequência daquilo que ele está fazendo ou deixando de fazer. Ele não quer assumir compromisso, ele tem uma grande dificuldade com assumir compromisso, seja na igreja local, especificamente, né, mas na própria MP e indo além, assim, no trabalho, e daí eu falo por mim mesmo, né, muitas vezes a gente é omisso de querer lidar com algumas responsabilidades que talvez já esteja na hora da gente lidar com elas. Sim. Então, para mim tem sido interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu dou aula para o jovem e vejo algumas coisas neles que me incomodam, eu me vejo nisso também. As dificuldades que eles têm, eu também tenho. Eu estou noivo e várias coisas passam pela minha cabeça. Preocupações com o futuro, preocupações com o trabalho, preocupações com o relacionamento, com constituir uma família, com mudar de cidade. Então, como que a gente lida com tudo isso, né? Eu acho que, para mim, poder dar aula para os jovens, poder congregar lá na igreja e ser parte da igreja tem me ajudado muito a lidar com essas questões de observar, de entender, de repensar. E quando eu olho para o jovem, eu acho que o principal, assim mesmo, é essa questão de responsabilidade, de não querer assumir as consequências daquilo que faz, sabe? Muito jovem que é cheio de querer as coisas, quer estar sempre curtindo, saindo, passeando, fazendo 1001 rolês, mas ele não quer abrir mão, muitas vezes, do conforto próprio para estar na igreja local, para servir um amigo, para estar verdadeiramente desenvolvendo relacionamento, sabe? Porque uma coisa que particularmente me incomoda é assim, o jovem que ele tá para cima e para baixo, ele tá em evento na sexta noite, ele tá e assim, não é evento do mundo, é evento da igreja mesmo. Então, tipo, na sexta noite eu tô numa igreja de outra cidade, no sábado à noite eu tô em outra igreja, e daí no domingo de manhã eu não vou para a EBD da minha igreja. E talvez eu nem vá para o culto, ou se eu for para o culto, eu tô no culto, mas ao mesmo tempo não tô, porque eu tô de qualquer jeito, eu não tô prestando atenção, eu tô no celular, eu tô distraído. Eu acho que é um jovem que não entendeu o que é ser igreja. É um impulso pelo evento, né? Sim. É estar no movimento, no E evento. daí é a questão de idolatria, né? Porque, assim, vira ativismo. Então, e quando não tiver mais eventos, como que vai ser? E quando esse jovem fizer idade para sair da UMP, como que ele vai fazer? Ele vai continuar indo nesses eventos de jovens? Porque chega um determinado momento onde não faz mais sentido. Eu já fui mais jovem e eu vivia em rolê de igreja. Mas assim... Hoje já... Não, hoje é bem menos. Mas mesmo quando eu ia nos rolês de igreja e tal, eu gosto pra caramba. Eu tenho amigo em várias igrejas do nosso presbitério. Mas eu acho assim, o que é principal? É a minha igreja local. Claro. Eu participei muito tempo da federação, servi alguns anos na federação e isso moldou muito a minha forma de enxergar a igreja local e tudo mais. Mas eu penso muito que é uma bênção a gente poder servir em outras instâncias. Na federação, no sínodo,
mas isso tem que ser coerente com o que a gente tem feito na nossa igreja local, senão não faz sentido. Não faz sentido eu querer servir para fora da minha igreja, mas na minha igreja eu não repenso a forma como eu tenho feito as coisas. Eu não repenso a forma como me relaciono com os membros da minha igreja. Eu não repenso a forma como eu lido com um irmão que é mais difícil. Será que eu tenho orado por esse irmão? Será que eu tenho tentado caminhar uma milha a mais com ele? Ou muitas vezes é muito mais fácil a gente pegar e falar assim, fulano não quer nada com nada, deixa ele fazer as coisas do jeito dele e só abandono. Eu acho que o grande desafio assim, da idolatria é nisso, de entender que muitas vezes a gente é chamado a fazer algo que nos tira dessa zona de conforto, né? Para mim, eu não gosto de fazer isso, mas há algum tempo tem me incomodado algumas situações com jovens, daí eu tenho tentado chegar e conversar e fica um clima bem ruim. Não é gostoso a gente confrontar alguém. Nunca é. Mas eu penso que se eu estou incomodado é porque eu realmente me importo com a pessoa. Claro. E eu gostaria, por exemplo, que pessoas que tenham alguma questão comigo sintam a mesma coisa, de tipo, olha, tal situação está me incomodando, chega, conversa. Eu acho que muitas vezes na igreja como um todo, e daí não só nos jovens, né? A gente perdeu o hábito de discipular um outro, de exortar, de caminhar junto. Parece que a igreja virou um clube social. Eu estou ali domingo após domingo, e as coisas vão acontecendo, e de repente acontece uma situação assim na igreja super chata, sei lá, é um casal que brigou, é um jovem que abandonou a igreja, é um jovem que foi para outra igreja, e a gente só descobre quando o negócio aconteceu. Então, tipo, por que não estava acontecendo algum acompanhamento antes? Será que ninguém conseguiria perceber? Será que a pessoa não se sente confortável de erguer a mão e sinalizar isso? Então, acho que são desafios para a igreja como um todo, né? Com certeza. Mas acho que, caminhando aí para o fim, né? Isso nos mostra a importância da vida em igreja, né? Da comunhão entre os irmãos e o modo como Deus preserva essa imagem não perfeita, mas restaurada em Cristo no meio do seu povo, na igreja. O que a gente precisa é exercer isso, né? Praticar isso. E ao mesmo tempo sondar o nosso coração para ver as nossas idolatrias. É maravilhoso quando você vem para a igreja e aí um sermão é pregado, esse sermão simplesmente fala com você, não porque o pastor mandou uma indireta, não porque tem alguém sabendo dessa situação, mas porque assim, gente, Deus fala, né? Deus fala, e aí você recebe aquela exortação, pede perdão a Deus, se arrepende, e aqui na própria igreja onde você foi confrontado, você é transformado também, né? E conformado aí à imagem de Cristo. E essa imagem restaurada pela graça de Deus vai cumprindo sua função, né? Cumprindo seu papel de edificar o povo de Deus. Mas e aí, Peck, tem mais alguma coisa que você queira dizer? Mais algum apontamento? Só pegando um gancho agora desse final, né? Uhum. Mas eu acho que é muito interessante a gente, conforme a gente vai amadurecendo na caminhada com Deus e tudo mais, eu acho que amadurece a nossa compreensão e visão do que é a igreja, né? Eu não nasci na igreja, eu me converti na época de faculdade e agora deve fazer uns 13, 14 anos que eu estou na igreja, na IPB, e para mim é muito interessante assim como passar por determinadas fases, inclusive passar por situações que muitas vezes a gente não quer passar, por conflito, por situações que nos incomodam, nos confrontam. São justamente nessas ocasiões onde a gente é moldado a aprender a servir como igreja, aprender que a igreja ela nunca vai ser o que a gente idealiza ou o que o nosso pastor idealiza. Você como pastor, acho que você tem essa visão, né? Por mais que a igreja seja uma bênção,
talvez não seja a igreja da forma que você espera. E eu acredito que nunca será. Da mesma forma que a igreja nunca vai ser da forma que os membros querem que ela seja. Mas é interessante que Deus usa isso para moldar corações, né? Porque o que está unindo a gente na igreja? São um monte de gente estranha, com gostos diferentes. Se não fosse Deus, a gente ia estar se matando aqui. Tá um brigando com o outro, e muitas vezes é o que acontece. São picuinhas, são conflitos e tudo mais. Mas é interessante a gente pensar como Deus usa pessoas tão diferentes para um propósito, né? Que é o reino, que é servir ao nome de Deus. E nesse sentido, assim, essa questão de entender que o nosso coração adora algo, que a gente vai buscar algo para adorar, e a importância de direcionar essa adoração para o Deus verdadeiro, né? Para mim foi muito legal assim, essa oportunidade de dar aula para os jovens, de trabalhar esse tema, de sentar agora e conversar esse tema com vocês, né? Porque talvez seja algo meio batido, mas a gente consegue sempre aprofundar mais e refletir, e às vezes tem ídolos que estão ali há tanto tempo na nossa rotina e a gente deixa aquilo ficar ali acomodado e a gente parece que não percebe, porque são coisas boas, mas são coisas perigosas porque elas acabam tomando um lugar que não deveriam, né? Então, acho que pensei mais nisso, nessa ideia do tema e da importância dele. Com certeza. Muito bom, obrigado pela participação. Luiz, mais alguma coisa? Não, hoje eu fiquei meio só de suporte mesmo, ou com perguntas meio difíceis. Desculpa. Obrigado mais uma vez, foi uma alegria receber você aqui, Pécio. Que Deus abençoe você, abençoe sua caminhada lá na igreja, em Itu, abençoe seu noivado. Amém. E os meses que sucedem aí, próximos ao casamento, que Deus fortaleça vocês e conceda graça, tá bom? Obrigado por ter vindo. E para você que ficou até aqui, nós agradecemos. Pedimos para que você não se esqueça de clicar no sininho de notificação do Spotify, para que você se inscreva nas mídias sociais da IPJ, no canal no YouTube, na página do Instagram, e compartilhe esse podcast tão relevante para que mais pessoas escutem e sejam edificadas com essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Um abraço.